Quero saudar a todos desejando uma boa tarde, saudar também os nossos amigos e irmãos que nos assistem a partir desta transmissão de internet feita da Igreja Adventista de Setúbal. Queridos amigos, quero saudá-los da parte do Senhor, dizendo-vos que o nosso Pai Celestial nos ama muito. E o seu desejo de nos reunir novamente debaixo do seu cuidado e do seu abraço é algo que o Senhor está certamente a abreviar os momentos para que isso aconteça. Contudo, nesta noite, ou neste final de tarde, gostaria de partilhar convosco um tema bíblico que encontramos na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, e nós vamos ler no capítulo 2, do verso 14 em diante. O tema sobre o qual hoje iremos meditar um pouquinho tem que ver com os três tipos ou géneros de ser humano que existem. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 em diante. E aqui, nestes dois versículos que vamos ler, o verso 14 e o verso 15, o apóstolo Paulo vai começar por apresentar os dois primeiros tipos de seres humanos que existem, em termos espirituais, em termos da sua comunhão e da sua conexão com Deus. E estes dois que são aqui apresentados estão exatamente no extremo oposto daquilo que é o relacionamento com Deus. Vamos então ler 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 14 e 15. E diz então o apóstolo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Na verdade, este texto apresenta-nos aqui então dois tipos de seres humanos, naquilo que é o seu relacionamento, ou daquilo que é o relacionamento possível entre o homem e o seu Deus. O primeiro, que é apresentado no verso 14, é o homem natural. É o ser humano na sua condição mais normal e mais habitual dentro do contexto do pecado. É o ser humano que não consegue entender as coisas espirituais. Não porque lhe falte intelectualidade. O ser humano natural não necessariamente é uma pessoa inculta, não é uma pessoa que não tenha conhecimento filosófico ou capacidade de entender as realidades de natureza teológica, não é isto, mas ele simplesmente não consegue ter esta tal componente espiritual que é a fé, como diz Paulo em Hebreus capítulo 11, verso 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé é impossível nós nos relacionarmos com Deus. E desta forma, então, diz o apóstolo Paulo, que o homem natural ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele não consegue entender porque Deus pede o que pede dos seus filhos. Ele não consegue perceber porque é que as realidades espirituais são da forma que são. E mesmo que seja uma pessoa culta e intelectualmente desenvolvida, ela encontrará na sua racionalidade, na sua inteligência, justificativas para entender justamente aquilo que é oposto em relação à vontade de Deus. Conceitos como, por exemplo, amar ao próximo como a nós mesmos, a uma pessoa que vive de acordo com a estrutura da mente natural do ser humano, é uma realidade que não faz sentido. Porquê? No mundo em que vivemos, é muito mais evidente que são bem-sucedidas aquelas pessoas que pagam com a mesma moeda aquilo que lhes fazem, que têm, diríamos assim, uma relação de hostilidade em relação aos outros quando, de alguma forma, estão em situação de perigo. Esta é a razão pela qual, queridos amigos, o homem natural não consegue entender as realidades espirituais. O homem natural não é alguém que não seja destituído de consciência, ou de moralidade, ou até de ética. Existem muitas pessoas que não aceitam a existência de Deus
e que nem se pautam pelos princípios bíblicos, contudo, são pessoas altamente éticas, pessoas de uma moralidade e de uma verticalidade de caráter exemplares. Quem dera a muitos cristãos, efetivamente, terem as características morais que certas pessoas que não conhecem Deus e que não o aceitam, por vezes possuem. Contudo, a questão é que, para esta pessoa, o homem natural, não existe absolutamente nenhum tipo de relacionamento entre ele e Deus. Mas o texto vai mostrar algo diferente. No verso 15, apresenta justamente o outro oposto, aquele que é o ser humano espiritual, que entende as coisas sobre a lógica de Deus. Mesmo não compreendendo os desígnios do Senhor, ainda assim está disponível para aceitá-los pela fé. Mesmo não sabendo por que está a sofrer ou a passar por dificuldades, ainda assim é capaz de, com uma resignação celestial, ser capaz de entender que Deus tem um plano maior. E esta pessoa, o ser humano espiritual, tem a ousadia de ter a maior ambição de todas, que é viver eternamente e esperar que o Senhor efetivamente cumpra na sua vida a maior promessa de todas, que é recebê-lo na Nova Jerusalém para que possa viver para todo sempre. Este é o homem espiritual. E como exemplo, eu gostaria de convidá-los a vermos um texto onde fica muito evidente este contraste entre uma pessoa que era tipicamente alguém que pensava sobre o paradigma do homem natural e alguém que é profundamente espiritual. Convido-vos a irmos ao livro de Atos, ao capítulo 26. E ali nós vamos encontrar a conversa entre o apóstolo Paulo e o rei Agripa. Atos, capítulo 26. E nós vamos ler alguns versículos para podermos apanhar o sentido geral, portanto, desta narrativa. Atos, capítulo 26, e nós vamos começar com o verso 2 e o verso 3, em que o apóstolo Paulo, agora prisioneiro na cidade de Cesareia, com a responsabilidade de aguardar o seu transporte para a cidade de Roma, porque ele tinha apelado para ser julgado por César. E a Bíblia diz-nos então que neste interim visita a cidade de Cesareia o rei Agripa. E este tinha curiosidade de conhecer Paulo, de conversar com ele, de perceber quem era esta personalidade a respeito de quem tantas coisas eram ditas, e Paulo vai dirigir-se a ele de uma forma extremamente simpática, de uma forma extremamente elegante. E reparem uma coisa muito interessante aqui. Um homem que estava a viver os agrores da privação da liberdade. Tinha todos os motivos para estar carrancudo, para estar coberto de mau humor. Mas a forma como o apóstolo Paulo se dirige ao rei Agripa mostra que, embora este homem estivesse preso fisicamente, a sua mente estava num lugar celestial de completa liberdade. É isto que acontece com os filhos de Deus. Esta é a realidade daqueles que vivem já respirando a atmosfera do céu, mesmo estando com os pés neste mundo poluído pelo pecado. Diz então o verso 2, o apóstolo Paulo introduz assim a sua defesa diante de Agripa. Tenho-me, diz Paulo, por venturoso, sinto-me alegre e altamente privilegiado, ó rei Agripa, de poder diante de ti apresentar hoje a minha defesa de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. E o apóstolo Paulo vai iniciar ali então o seu testemunho. Ele não vai apresentar uma defesa jurídica mostrando que
tinha sido acusado injustamente pelos outros, ele na realidade nem sequer vai levantar questões judiciais da lei que poderiam de alguma forma inocentá-lo diante da incoerência da atitude dos seus acusadores. Paulo também não vai fazer questão de falar da forma como teria sido tratado injustamente ou dos procedimentos ilegais que aconteceram em todo aquele processo. Ele simplesmente se vai centrar numa coisa única, que é contar aquilo que Jesus fez na sua vida. E no verso 10, para avançarmos um pouquinho, ele vai fazer uma retrospectiva daquilo que era a sua vida antes de Jesus entrar nela. Diz então: o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei em muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes. Por todas as sinagogas os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Verso 12: sobre o que indo então a Damasco, com o poder da comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, e cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua aramaica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem tu agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não pude ser desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e a toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E aqui reparem a forma heróica com que o apóstolo Paulo conta a transição da sua vida de perseguidor do Evangelho a ser agora um dos mais ardorosos defensores justamente deste mesmo Evangelho de Cristo Jesus. E agora aqui reparem, queridos amigos, quando o apóstolo Paulo dá este poderoso testemunho pessoal, não com argumentos filosóficos, não com uma sólida argumentação teológica, mas contando aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que o poder do Espírito Santo estava a realizar na sua existência. Eis que em determinado momento, Festo, que era o emissário, o governador romano que estava ali em Cesareia, interrompe com voz alta e diz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Claro, um homem natural não iria entender porque que um prisioneiro era capaz de falar com aquela eloquência. Um ser humano que tem a sua mente completamente desconectada do Criador não seria capaz de entender como é que alguém acabado de sair de um calabouço era capaz de vir com uma motivação celestial como aquela que Paulo tinha. Só se realmente ele estivesse vivendo uma síncope emocional ou estivesse a passar por um delírio psicótico é que seria capaz daquele tipo de comportamento. Mas Paulo não estava efetivamente debaixo de uma situação de psicose. E ele vai dizer com toda a razão, com todo o equilíbrio emocional, verso 25, mas ele, Paulo, responde: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque
não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu bem sei que crês. E agora reparem no entusiasmo com que o apóstolo Paulo, este homem profundamente imbuído pelo Espírito Santo, apela ao coração deste rei que estava diante de si. Um rei que, embora fosse formalmente adorador, embora fosse formalmente um praticante do judaísmo, lesse a Torá e acreditasse nos ensinos do judaísmo, mas era um homem que não tinha um relacionamento com Deus. Era um homem que não possuía uma conexão direta com o Pai do céu. E quando ele sente o apelo vibrante de Paulo, ele responde no verso 28, diz: Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E Paulo, com a docilidade de um herói da fé, diz: prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto nestas cadeias. Queridos irmãos e amigos, aqui nós vemos de forma muito clara que o Senhor estava a trabalhar por meio de Paulo. Estava a apelar ao coração de um homem, ou melhor, ao coração de uma série de pessoas que viviam ali uma realidade de completa desconexão com Deus. Mas há uma coisa muito interessante, queridos amigos, é que diante do apelo do Senhor, diante do impacto da presença do Espírito Santo na vida de alguém, de alguma forma, todos aqueles que no seu coração, mesmo não tendo qualquer comunhão com Deus, não deixam de ficar indiferentes a isto. Mas vamos voltar novamente a 1 Coríntios, capítulo agora 3. E vamos ler os versos de 1 a 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Nós vimos então, o homem natural não entende as coisas espirituais porque não tem fé no seu coração, porque não se relaciona com Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que o homem espiritual entende e discerne todas as realidades espirituais. Porquê? Porque a sua mente é governada por uma experiência de fé em Deus. Mas agora vamos encontrar aqui o terceiro tipo de ser humano. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 em diante, ele vai então dizer quem é este terceiro tipo de ser humano. E eu, irmãos, diz o apóstolo, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. E agora aqui reparem numa coisa. Paulo não está a falar a pessoas que não têm fé, que não entendem as coisas espirituais. Não, ele está a falar a pessoas que são efetivamente pessoas já convertidas. Ele dirige-se a eles referindo-se como a irmãos. Contudo, apesar de serem cristãos, nominalmente, existe, diríamos assim, um estágio ou um estado emocional, um estado de conexão com Deus que não lhes permite ser categorizados como pessoas espirituais. E nós já vamos entender o que é a diferença entre ser-se espiritual e, como o apóstolo Paulo diz aqui, ser-se carnal. Ele diz: não vos pude falar como a pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais, são meninos. A carnalidade é uma condição de imaturidade espiritual. E o apóstolo Paulo diz: com leite vos criei e não com manjar, ou seja, não com um alimento mais compacto, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele agora vai explicar porquê que ele os define como sendo carnais. O verso 3 continua dizendo: porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? E agora então reparem aqui, queridos irmãos e prezados amigos, e aqueles que nos acompanham pela internet, querido irmão, se você está atento a esta questão, é muito importante que você
Perceba exatamente isto que o apóstolo Paulo vai explicar. Ele está a dizer aqui de uma forma muito clara o seguinte, que alguém pode ser um cristão, mas viver numa condição carnal. Ou seja, nem todos os cristãos são pessoas espirituais. E porquê isto? Porque, de alguma forma, a sua comunhão com Deus não é suficientemente integral para refazer a sua estrutura emocional. Porque ainda existem, como diz o apóstolo Paulo, dissensões, invejas, conflitos. Ou seja, de alguma forma, os princípios do Evangelho, os exemplos de Jesus Cristo, a forma de Jesus Cristo pensar, falar, agir, ainda não está completamente interiorizado por este cristão, por esta pessoa. Por isso ela é carnal. Ela é carnal porque a sua luta contra o pecado é travada na força da carne e não na força do Espírito. O apóstolo Paulo haveria de dizer, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não diz, eu sou bom porque sou resultado de uma disciplina espiritual ou de uma prática religiosa que foi um método desenvolvido por mim. Não. O apóstolo Paulo explica de uma forma muito simples que o segredo da sua vitória, o segredo da sua motivação, o segredo da sua entrega ao Evangelho consistia no fato de que Cristo vivia nele e ele se encontrava crucificado em Cristo. Como dizia o apóstolo Paulo ao escrever aos Gálatas no capítulo 2, no verso 20. Ele sabia que o poder da sua vitória residia em Jesus Cristo, porque ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia. E agora aqui, queridos irmãos, nós poderemos facilmente pensar, não vamos ler este texto, embora eu pedisse aos irmãos para o fazerem em casa, eu pediria que pudessem ler, cada um de nós que aqui está, e aqueles que nos assistem, após terminar a meditação, por favor, vá na sua Bíblia ler no capítulo 26 de São Mateus, do verso 31 ao verso 35. Mateus 26, de 31 a 35, nós vamos encontrar ali aquela conversa que Jesus, antes da crucificação, tem com os seus discípulos e em que Pedro, de alguma forma, explode numa emotiva declaração de amor por Jesus Cristo, dizendo que está disponível a ir com ele até a morte, ainda que os outros o neguem. Mas nós sabemos que o apóstolo o apóstolo Pedro, neste texto que é mencionado em Mateus no capítulo 26, do verso 31 em diante, ele estava a fazer estas afirmações na carne. Porquê? Porque o apóstolo Pedro, embora tivesse sido chamado por Jesus, embora não tivesse qualquer dúvida de que o Mestre o tinha escolhido para ser um dos seus seguidores, o apóstolo Pedro ainda tinha no seu coração inveja dos seus companheiros, ainda tinha no seu coração sentimentos que o levavam a estar em desentendimento com os seus irmãos. E enquanto isto existisse, o poder do Espírito Santo não se podia manifestar plenamente no coração deste homem. É possível que ele tivesse absoluta sinceridade quando disse que iria com Jesus até à morte. Mas esta declaração, por mais honesta e sincera que fosse, não estava fundamentada num poder transformador que pode fazer de um ser humano fraco num super-herói espiritual. E aqui, queridos irmãos e amigos, está a realidade talvez de muitos de nós. E veja, eu não digo isto num sentido de acusação. Não apresento isto com nenhum sentimento de vaidade ou de superioridade, porque sei que também muitas vezes vivo na força da carne. E dou aqui o meu testemunho pessoal, dizendo que é maravilhoso quando nós de alguma forma sentimos que aquilo que acontece de meritório na nossa existência é pela força do Espírito. E quando pela força do poder do Espírito alguma coisa de especial acontece, nós não fazemos tanta força assim, não fazemos tanto esforço. Porquê? Porque é o poder de Deus a trabalhar e não a nossa própria força.
E sabem, queridos amigos, há uma coisa fantástica e fabulosa que o Senhor nos apresenta. E aqui eu gostaria de convidá-los a irmos à epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dar ali algumas indicações do que efetivamente acontece na vida de alguém que se deixa governar pelo Espírito do Senhor. Notem, diz ali, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, no verso 1, começa por dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E, queridos irmãos, reparem aqui que interessante isto. Aqueles que são governados pelo Espírito de Deus, aqueles que estão em Cristo, estar em Cristo e ser governado pelo Espírito de Deus é precisamente a mesma coisa. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são comandados pelo Espírito Santo, para eles não há condenação. Não é que a lei não exista, mas lembremos aquilo que Jesus, através do profeta Ezequiel, disse: eu colocarei no meu povo o meu Espírito e a minha lei, de maneira que a obediência à lei de Deus se torna algo natural, algo que quase que se torna espontâneo. Só não é espontâneo porque na condição humana nós somos tendencialmente inclinados para o pecado, e uma pessoa que vive conduzida pelo Espírito Santo, ela decide entregar a sua vida ao Senhor para que a obediência à vontade de Deus aconteça, e aconteça de uma forma natural. Mas reparem ainda, o texto vai continuar dizendo no verso 14. Este capítulo todo fala várias vezes sobre a presença do Espírito e o efeito do Espírito Santo na vida daqueles que assim lhe permitem. Mas o verso 14 diz uma coisa muito interessante: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Interessante isto. Reparem que o apóstolo Paulo está aqui a dizer uma coisa muito clara. E nós podemos entender isto por contraste. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabem o que é? É apenas uma criatura de Deus. Entendem? Porque há uma diferença entre ser criado por Deus e ser filho de Deus. Jesus quase foi apedrejado por ter afirmado que ele era filho de Deus, e os judeus entenderam que ao se apresentar como filho de Deus, ele estava-se a fazer igual a Deus. Por isso, quando alguém diz que é filho de Deus, ou alguém pode ser considerado filho de Deus, é porque a sua vida, de alguma forma, expressa os mesmos valores do próprio caráter de Deus. Por isso é que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. E o verso 16 diz, por exemplo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Depois, no verso 26, Paulo vai dizer: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, queridos amigos, vejam esta maravilha. A questão é que quando o Senhor, Ele de alguma forma se torna o Senhor da vida de cada um de nós, através da vivência do Espírito Santo na nossa vida, desta maneira, nós podemos orar da forma que o Senhor não só aceite, mas na sintonia com o pensamento de Deus. E começaremos a ver as orações que fazemos, os pedidos que apresentamos ao Senhor a serem o quê? Respondidas. Porquê? Porque a nossa mente, ou o nosso espírito, conduzido pelo Espírito de Deus, vai nos levar a pensar e a agir exatamente da mesma forma que Deus quereria. E não existe nada mais forte,
Não existe nenhuma coligação mais poderosa do que quando a vontade humana se junta à vontade de Deus. E aí, coisas impressionantes acontecem. Ainda hoje, ouvia a leitura de um livro em que Ellen White dizia uma coisa muito interessante. Nenhum evangelho foi escrito, nenhum sermão foi pregado publicamente antes do Espírito Santo ser derramado sobre os apóstolos. Interessante isto. E porquê que isto não aconteceu antes do derramamento do Espírito Santo? Para que o poder que vem acompanhado da presença do Santo Espírito pudesse impactar as palavras escritas no Evangelho e encher de força e de autoridade as palavras ditas por aqueles que eram motivados pelo poder do Senhor. Queridos amigos, a grande realidade é que cada um de nós tem ao seu alcance o poder do Espírito Santo. Hoje nós não vamos falar sobre este texto, mas o Senhor Jesus diz de uma forma muito clara que Deus está mais ansioso para dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que os pais de darem boas coisas aos seus filhos. Este será um assunto que vamos estudar dentro em breve. Mas a realidade é esta. Nós estamos a viver uma experiência medíocre. Se estamos a viver uma experiência abaixo daquilo que seriam as nossas expectativas quando começamos a nossa carreira cristã, o problema não é de Deus, queridos amigos. O problema está em nós talvez ainda não termos entendido que viver na carne é uma experiência muito inferior àquela que é viver no Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos encoraje a estarmos disponíveis a fazer esta virada na nossa experiência religiosa, de maneira a experimentarmos a verdadeira transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça. É a minha oração. Amém.